Eu acho que a precisão hoje em dia está mais fácil. Você consegue encontrar um Google Maps, um mapa, um GPS para se encontrar onde você está. Antigamente era mais preciso ter estudo. Você teria que ter mais estudo para conseguir ler um mapa. Então, foi bem melhor. Hoje em dia, uma precisão de um mapa. Ficou bem mais fácil você conseguir se localizar onde você está. Ou Pois é, seja, se você tudo quiser acaba. ir para casa do amigo seu, o amigo seu só vai lá no Google Maps, aí manda no WhatsApp, o cara já sabe onde é que é. Ou seja, tudo pelo meio tecnológico. Exatamente. Muito bem, Caroline. A questão da tecnologia, né? O avanço. Nas grandes navegações, se a gente pensar, eles tinham o quê? Uma bússola. A questão do norte que eles tinham, uma bússola, né? E aí eles iam, quem pensaram em chegar na Índia, chegaram nas Américas, né? Era totalmente assim, avesso, contrário. E aí hoje não. O avanço da tecnologia possibilitou. Hoje até uma, Pierre falou da questão da gente ir para casa de um amigo e tal, hoje até uma regra social. Você pegou um carro de aplicativo, manda tua localização para alguém, porque já tem uma medida de segurança, né? Então, as coisas vão se. Você compra alguma coisa, você manda a localização, que a pessoa já sabe onde é você, né? Bem direitinho. Então, o avanço da tecnologia possibilitou que a gente hoje se localizasse no espaço muito bem, né? As distâncias diminuíram, né? E a gente deve isso à tecnologia, o celular, a internet, né? E é muito preciso. As coisas hoje são muito precisas. Tia, Oi. por isso que antes, quando se falava em navegação, falavam que era tipo uma coisa muito perigosa, que eles podiam chegar em um lugar que eles nem sabem onde é que era, podia acontecer tanta coisa, porque não tinha, eles não tinham muito conhecimento geral das Isso. coisas que a gente tem hoje, né? E com certeza, né? Ou quando a gente, eu já assisti aquela série Vikings, né? E aí nos primeiros episódios a gente vê muito essa questão, porque eles saíam desbravando os mares, né? Eles acreditavam que depois indo para o oeste, não sei o quê. E eles naquela época, quando eu falo dos Vikings, é bem antes, ainda no século XI, século X, mais ou menos. E aí quer dizer eles bem antes das grandes navegações, a tecnologia ainda era quase nada. Tecnologia era mais uma questão de intuição, né? E aí eles saíam desbravando os mares, e é muito curioso, porque eles chegaram na Europa e começaram a explorar, a tentar viver em paz, né? Porque eram pessoas totalmente diferentes. Os povos nórdicos com os países europeus, principalmente na Inglaterra. Então, mas essa questão das navegações foi um processo evolutivo. É o primeiro ponto da globalização, é as grandes navegações, né? Porque diminuíram a distância no mundo. E Tanto aí, que diz, eles pode iam ser. descobrindo terras, né? Eles iam descobrindo terras por conta que, às vezes, erravam rotas e acabavam descobrindo novos lugares, como foi a ilha de Vera Cruz, né? O Brasil, eles Isso. descobriram. E hoje a gente sabe por que, que eles erraram. Porque existe uma corrente marítima no Atlântico, né? Que traz eles. Eles iam da direção da África para cruzar o continente africano e chegar nas Índias, pela lógica. Só que existe uma corrente marítima aqui entre o país africano, o continente africano e o nosso, que fez com que eles viessem em direção ao nosso continente e não fossem para o lado da África, do Cabo da Boa Esperança. E aí essa corrente marítima trouxe eles. Hoje a gente já entende, né? Cientificamente é comprovado. Porém, naquele tempo, nada. Quem quer saber por quê? Nem tinha Pronto, realmente como saber, né? Ia nem ser muito tinha difícil. isso. Não tem Ó, como mandar gente, um WhatsApp para as Índias, as Índias não tinham Zap nessa época, não mandar uma mensagem, ei, cadê tu? manda a localização. Gente, vocês estão vendo aqui coisas simples, né? Bem ciências do ensino fundamental. Mas o livro traz essas conceituações, né? A Terra no espaço, né? A gente primeiro vai para o maior, universo, depois galáxia, sistema solar e Terra. O sistema solar, nós sabemos que é um conjunto de corpos celestes formado por uma estrela central, que hoje
volta a repetir. Hoje a gente sabe, mas foi preciso Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, vários cientistas comprovarem as teorias de quem era o centro da Terra, o centro do sistema solar, né? Antes, acreditava que a Terra era o centro, e os outros planetas e o Sol giravam em torno da Terra. Só que aí depois comprovaram, né, na teoria, que o Sol era a estrela central e nós que girávamos em torno dele. E isso é a evolução da ciência, né? A evolução da ciência é magnífica. Hoje a gente fala com propriedade porque nós sabemos dessas informações, mas há centenas de anos atrás não se sabia. Nós sabemos que hoje existem 8 planetas, né? Porque há alguns anos, acho que no livro de vocês diz precisamente qual foi o ano que Plutão deixou. Deixa eu ver aqui. Quem tiver com o livro, Plutão depois... é 2006. Planeta não. Isso, é 2006, tá aqui na primeira página. Ó. Ele é menor que a Lua? Mas as características são diferentes. A Lua é um satélite. Então, não muda de categoria. Agora, se fossem comparar os pontos, os planetas, no caso, aí Plutão deixou, né, de ser. Cadê, meu povo? Em 2006, numa Assembleia Geral de Astronomia, realizada na República Tcheca, 2.000 cientistas, né, definiram que Plutão não cumpre os requisitos a ser considerado como um planeta. Mas aí antes ele era, né? Mas depois ele deixa de ser. Em 2006, nós estamos em 2021, 15 anos atrás, né? 15 anos. Que as informações... Coitado de Galileu Galilei, foi criticado, viu? Pois é. E hoje... E podia ser morto, né? Porque quem era cientista era considerado bruxo nesse período. Gente, ia contra a religião, né? Isso, porque o que a igreja dizia, se a igreja dizia que o Sol era o centro, o Sol era o centro. Né? Não tinha que questionar. E os livros de vocês, quando vierem ano que vem, com certeza eles já vão vir com novas outras informações que esses aqui não contemplam. Mas por quê? Porque quando esses foram feitos, muita coisa vai mudando. Eu cito o exemplo de Plutão, há 15 anos deixou de ser um planeta. Então, vai vir os livros do ano que vem, vai ter informações que não tem nesse. Mudam, né? A ciência muda, os dados científicos mudam, as pesquisas mudam. Então, tem muita coisa que vai vir diferente. Por isso é bom a gente sempre dar umas pesquisadas para a gente se atualizar, né? Vai que os cientistas se juntam de novo e já muda as coisas. Movimentos da Terra. A Terra não é uma esfera, ou seja, a Terra não é aquela bola de basquete perfeita, né? Lembram que muita gente tem a bola de basquete como exemplo do formato da Terra? Ela é lógica de televisão. Só que aí nós sabemos que a Terra é um pouco achatada nos polos, e aí ela não é, por não ser uma esfera, ela é uma geóide. Então, quando falarem para vocês, quando vocês virem alguém definindo, né, a Terra como uma esfera, não. Ela é um geóide, por quê? Porque a Terra é achatada e tem várias planícies, diferentes tamanhos. Por aí nós temos picos altíssimos, né? Nós temos lagos, temos diferença de altitude. Né? As pessoas vão para a Bolívia, a diferença é de 3.000 metros acima do nível do mar. Então, como é que a Terra pode ser uma esfera perfeita? Não tem como. Ela é totalmente proporcional às suas características de cada continente, de cada país. Então, vista de cima, com certeza a gente vê essa deformação da Terra, digamos assim, né? Aí ela é achatada nos polos, ela orbita em torno do Sol, que é tipo aqueles pontilhadozinhos que todos os livros traz, é aquela órbita. O trajeto que ela faz é chamado de elíptica. Aí nós temos o periélio e afélio. Vocês já ouviram falar do periélio e afélio? Eu trazer a imagem para vocês. Que eu me lembro, eu nunca ouvi falar, não. Pronto, mas eu tô vendo aqui que é a distância do Sol, né, com a Terra. Isso. Como a Terra faz esse movimento de translação e rotação, né, que eu vou colocar, eu acho que tem um vídeo para vocês aqui desse assunto. Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Tá aqui, eu vou passar o vídeo porque explica melhor. Como a Terra tem esse movimento de rotação e translação, o movimento, o vídeo vai explicar melhor o movimento que ela faz em torno de si,
e dura um dia. Translação, o movimento que ela faz em torno do Sol, né? E dura um ano. E aí, ela chega, vocês estão vendo aí o afélio, precisamente mais ou menos dia 4 de julho, né? Aí foi dia 2020, mas pode acontecer dia 3, dia 5 de julho em 2021, nunca essas datas são perfeitas. É o momento que o Sol, que a Terra está mais distante do Sol, por causa do formato elíptico da órbita dela. Porque não é uma bola perfeita, uma esfera perfeita, esse contorno que a Terra dá no Sol. Vocês olharem aqui para essa linha azul, é meio achatada, né? Bem achatada. Então, mais ou menos nesse dia, 4 de julho, 5 de julho, é o dia que a Terra está mais distante do Sol. Aí vocês veem aí a distância em quilômetros. Consequentemente, se a Terra está mais distante, o dia está frio, a noite é mais longa, né, nesse período. E no dia 5 de janeiro, mais ou menos, ou 4 de janeiro, é o periélio. Periélio é quando a Terra está mais próxima do Sol, que é justamente no período do verão, quando a gente tem os dias maiores, quando a gente tem mais claridade durante o dia. Afélio, distância. Quanto maior a distância, a maior distância que existe da Terra do Sol é o afélio. Periélio, a Terra está mais próxima. Não é difícil, né, de compreender? Porque quando ela está fazendo um movimento de translação, vocês sabem que é um movimento de translação que faz a diferença das estações do ano. Então, por isso que tem a distância, né? Quanto maior a distância, é o afélio. Quanto menor a distância, o periélio. Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês e eu vou descansar minha voz 2 minutinhos. A translação. O planeta Terra, juntamente com outros planetas, faz parte do Sistema Solar e o seu caminho em torno do Sol é realizado em uma órbita elíptica. Observem nesta imagem que a Terra não está parada, ela está constantemente se movimentando, girando em torno dela mesma e também em torno do Sol. O movimento de rotação é esse movimento que a Terra faz girando em torno dela mesma, em torno do seu próprio eixo e na direção oeste-leste. Para fazer um giro completo em torno dela mesma, a Terra vai demorar 24 horas, ou seja, um dia inteiro e uma noite inteira. Vejam que a Terra não é iluminada completamente pelo Sol. Somente esse lado aqui está sendo iluminado nesse momento. O outro lado não está. Os lugares que estão recebendo a luz solar, nós chamamos de dia. E essa outra parte que não está recebendo a luz solar, nós chamamos de noite. Por isso, esse movimento é tão importante. O dia e a noite só acontecem por causa desse movimento. A rotação faz com que as horas passem nos diferentes lugares do planeta. Por isso, o relógio não vai marcar a mesma hora em todos os lugares. Enquanto aqui no Brasil a gente está almoçando, por exemplo, lá no Japão, que fica do outro lado do planeta, eles já estão jantando. Um outro movimento que a Terra realiza é esse, onde ela gira em torno do Sol, chamado de translação. Para que a Terra faça um giro completo em volta do Sol, ela demora 365 dias e 6 horas. Vamos agora observar a quantidade de luz solar que a Terra recebe ao percorrer essa órbita em torno do Sol. Nesse movimento de translação, durante um ano, ou seja, durante uma volta completa ao redor do Sol, nós percebemos que a Terra recebe mais luminosidade em um hemisfério do que em outro. Quem não lembra o que é hemisfério, eu vou deixar um card aqui, onde eu falo sobre esse tema. Vamos observar essa imagem. Aqui a gente tem a linha do Equador. Vejam que nesse hemisfério há uma luminosidade maior que a desse outro aqui. Portanto, nesse hemisfério, os dias serão mais longos do que as noites.
E nesse outro, a gente vai ter o quê? Noites mais longas do que os dias. Já nessa outra imagem, a gente tem dias e noites iguais. Vejam que a distribuição de luminosidade aqui é igual nos dois hemisférios, tanto no sul quanto no norte. Os lugares do planeta, devido a essa inclinação da Terra, eles vão receber menor ou maior quantidade de luz solar. E é por causa desse movimento de translação que a gente também tem as estações do ano: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, Deu para compreender? Tá? É mais uma questão de animaçãozinha, né? Uma animação, porque na prática você consegue compreender, né? O movimento de rotação e translação. Rotação em torno dela mesma, translação em torno do Sol. Rotação, um dia, translação, um ano. Né? E aí são conteúdos que vocês já viram muito, né? Porque são esses conteúdos, são presentes na vida da gente, acho que durante todo o ensino fundamental. Aí vamos continuar aqui. E aí a gente vê aqui novamente, ó, rotação e translação, de uma maneira animada, porque aí você consegue. Rotação em torno dela mesma, ó. Translação em torno do Sol. Não tem como, esse gifzinho aí não tem como errar. Chegamos agora em outro ponto importante, as coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas, né, que são a divisão, digamos assim, a divisão que é feita do nosso planeta a partir da latitude e da longitude, né, uma divisão feita em graus. Da latitude, o ponto zero de referência é a linha do Equador, né, que vocês observam. Tá projetando, tá? Pensei que não tá. Vocês observam aí a linha do Equador, latitude, essa linha horizontal. Longitude, a linha vertical. O ponto zero da longitude é o meridiano de Greenwich, né? E o ponto zero da latitude, né, da linha da latitude, é a linha do Equador. A linha do Equador começa no zero e tem 90 graus ao Polo Norte e 90 graus ao Polo Sul. Já a longitude é 180 a oeste e 180 a leste. Vamos aí, lembrando, se vocês têm alguma dúvida ainda em questão de latitude e longitude, porque vocês sabem que essa maneira de dividir o mundo, né, de 10 em 10 graus, 10 em 10 graus, aí na época quando a gente vai estudar o fuso horário, de 15 em 15 graus, vocês sabem que facilita a localização, né, porque as pessoas colocam como referência, você está a 10 graus norte, então significa que vocês vão olhar a latitude a norte. Você está a 30 graus oeste, então vocês vão olhar a longitude oeste. Então, se pensa em latitude horizontal, essa linha reta da latitude, você pensa que a diferença é norte e sul. Longitude, que é essa linha vertical, a diferença é leste-oeste. São essas as referências. Eu trago aqui duas imagens para vocês, quando vocês tiverem muito dinheiro, vocês irem conhecer, principalmente essa da direita, viu? Eu já estou profetizando, vocês vão conhecer. O ponto zero da longitude no mundo é o meridiano de Greenwich, e ele justamente corta onde? Londres. E aí, ele é um ponto turístico lá, tá vendo? As pessoas, ó, tiram fotos no pé esquerdo do rapaz. A oeste, 58 graus é Buenos Aires, 56 graus é Montevidéu. Vocês estão vendo aí os pés do rapaz? Então, o ponto zero da longitude
é justamente lá em Londres, que é um ponto turístico lá em Londres, né? O meridiano de Greenwich. Aí vocês vão passear, viu? Vocês vão estar tudo rico. Aí vocês vão, mandam uma foto, me marca no Instagram. Olha, tia Carol, profetizou e deu certo. Olha onde eu estou. E aqui... Eu ouço suas preces, tia. Hã? Sim, Deus queira. Deus queira. Qualquer coisa, tia ganha na Mega Sena, leva nós, né, tia? Ixi, aí eu tenho que ganhar a da virada. Ei, aí vocês olhem aqui essa outra imagem, porque eu tinha esquecido de falar. Tem outros pontos, né? Outras linhas que são subimportantes, digamos assim. A linha mais importante para a gente entender a latitude, né? Que são os paralelos, a gente sempre fala da linha do Equador, que é a linha 0. Porém, existe o Trópico de Capricórnio e existe o Trópico de Câncer, que são linhas importantes também e que cortam o mundo. Aí eu trouxe essa imagem que eu achei muito curiosa, da rodovia dos Bandeirantes, de São Paulo. É justamente onde passa o Trópico de Capricórnio. 23 graus, vocês estão vendo, ó? 23 graus sul, né, e 27 minutos, porque já como a gente está falando do Trópico de Capricórnio, a gente está falando da latitude. Quando a gente fala de latitude, é essa linha reta na horizontal. Então, acima tem o Trópico de Câncer, abaixo o Trópico de Capricórnio. E quando a gente fala de longitude, a gente está falando da linha vertical, que é oeste ou leste. Um minutinho aqui. O que será que vocês estão vendo? Meu signo, Câncer. Aí não vai esquecer, que é em cima do trópico da linha do Equador. Não esquece. Gente, é porque tem hora que eu me confundo toda aqui. Mas espera aí, rapidinho. Imagine que você está num navio no meio do oceano, viajando em férias com a sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? O que você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo observatório astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste.
Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo? Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada. Simples, né? Simples e ao mesmo tempo é só a gente pegar o macete. Quando for representar a questão dos paralelos, né? A latitude, você sempre tem que lembrar, você vai dizer que é 30 graus, é norte ou é sul? E meridiano, é leste ou oeste? Tia Carol, tem umas coisas aí que eu vejo um W e um E. É porque vocês sabem que a língua básica, né, ou então base para o mundo é o inglês. E o oeste, né, o oeste e o leste é diferente do nosso português, por isso, às vezes, vem referenciado com outras letras. Mas, geralmente, nossas avaliações, é claro que eu vou colocar o O ou E, né, para ficar bem mais prático para vocês. Mas, às vezes, vocês vão ver alguma referência a nível internacional, aí vocês vão ver o oeste, inglês, e o leste, né? Outra coisa, vocês nunca assistiram um filme que eles exigem, assim, não, essa coordenada? Tem um filme de adolescente que eu já, Thaisa? Eu lembro de um que ele exige essas coordenadas. Percy Jackson. Percy Jackson no meio do filme. Esse é bom filme. Hã? Eu já assisti esse, é bom filme. Pois é. Tem um bem antigo, que depois também, se vocês puderem assistir, antigo no sentido porque é da história, né? Um contexto histórico. Mas o filme é recente, né? É um filme novo. Estrelas Além do Tempo. É a participação das mulheres negras na NASA, né? E aí, como elas serviam de calculadora? Elas eram tão inteligentes que elas faziam os cálculos para a NASA. E aí, uma delas teve que fazer o cálculo exato de onde durante a Guerra Fria, né? De onde um dos foguetes lançados pelos Estados Unidos ia cair no mar. E ela cita o grau, né? O paralelo, o meridiano bem direitinho, para eles terem noção de onde o foguete ia cair. Muito bom mesmo. Qualquer Estrelas linha Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Além de mostrar o preconceito racial dos Estados Unidos durante a década de 60, 70, você pode perceber como era a questão da Guerra Fria, como os Estados Unidos se comportavam diante do avanço soviético, né? Porque os soviéticos, durante a corrida tecnológica, eles foram superiores em tudo. A diferença foi que quando os Estados Unidos chegou à Lua, é como se desse por vencido a situação. Mas durante a corrida, as batalhas iam sendo vencidas pela União Soviética, né? E aí foi o que pega mais na corrida, mas elas são maravilhosas.
tem toda uma questão racial no filme, Estrelas Além do Tempo. Acho que ele ganhou o Oscar, se eu não estou enganado, mas ele é maravilhoso, esse filme. Muito bom. Você vê todo um contexto. Tem muitos filmes bons, gente. Histórias Cruzadas, Estrelas Além do Tempo, Raça. Vocês conseguem ver o contexto racial de como sofriam os negros nos Estados Unidos, principalmente, né? Por quê? Porque esses filmes, infelizmente, é Hollywood que faz. Então, eles vão mostrar o contexto nos Estados Unidos. Mas não é muito diferente dos nossos países, né? Que a gente conhece, que tiveram uma escravidão muito forte. A diferença de alguns países é que os Estados Unidos era legal. Essa segregação racial era legal, ou seja, estava na lei, né? Enquanto outros países não estavam na lei, mas estava na prática social, no dia a dia da sociedade. E nos Estados Unidos era uma questão legal. Tinha na lei essa segregação por causa da cor da pele. Né? Mas aí vamos voltar aqui. Gente, a inclinação da Terra. Vocês sabem que além da Terra não ser redondinha, perfeita, uma esfera perfeita, vocês sabem que o eixo da Terra é inclinado, né? Além de tudo, ela ser meia achatada, ela ainda é tortinha. Ela ainda é inclinada. Então, por que a gente traz essa reflexão sobre a Terra? Porque, de acordo com a inclinação da Terra, quando ela vai girando, fazendo a rotação e a translação, a questão do Sol vai pegando de maneira irregular. Por isso que tem uns países que pegam mais, uns continentes que pegam mais do que outros. Nós sabemos que o nosso Ceará, ele é bem pertinho da linha do Equador, né? É muito próximo da linha do Equador, do Ceará. Por isso que a inclinação proporciona que a gente pegue muita luz. Por isso aqui, quase o ano inteiro, tem muita luz. Muda esses dias, né? Ó, vou mostrar aqui, ó, o processo de inclinação, ó. De acordo com a inclinação da Terra, a gente vai pegando mais ou menos sol durante o ano, né? O movimento de translação. E aí é o que acontece às 4 estações do ano, né? As 4 estações do ano, quem vai dizendo é esse movimento, né? Movimento de translação. Nós estamos vivendo agora qual estação do ano, gente? Inverno. Pra mim sempre é verão. Ai. Na prática é verão, né? Mas ainda. Todo dia. Mas ainda não é. Era para ser inverno? Nós estamos vivendo, gente, mais ou menos o outono. Assim, na estação do ano é outono, que a gente chama de equinócio. Equinócio de outono, equinócio de primavera. O que é isso? Equinócio de outono, equinócio de primavera. É quando mais ou menos as temperaturas do mundo estão equilibradas. Por quê? Porque no hemisfério norte é primavera. No hemisfério sul é outono, ou seja, não tem uma distinção, não tem uma diferenciação muito grande das temperaturas, ou seja, equinócio, lembra equilíbrio. Então, as temperaturas estão equilibradas. A projeção de luz do Sol está mais ou menos equilibrada entre o norte e o sul. Só que nós estamos vivendo o outono, por isso essa mudança climática, por isso um ar mais frio, por isso a noite chega mais rápido, se vocês observarem, 5h30, 6 horas já está bem escuro, então nós estamos vivendo o outono, então é mais ou menos um equilíbrio entre a temperatura do hemisfério norte e a temperatura do hemisfério sul. Consequentemente, quando for a primavera aqui no sul, vai ser o outono no norte, porque ainda está acontecendo esse equilíbrio. Oi, Mamu. Mas depende de cada região, né? Porque, por não, exemplo, mas assim, falando de uma maneira geral, quando a gente fala só dos hemisférios, né? Do hemisfério sul e do hemisfério. Mas, por exemplo, se você for lá no sul do Brasil, é uma outra perspectiva. Por quê? Porque é a distância, ó, a projeção da luz solar. Em cada lugar, pega mais ou menos. Mas quando a gente fala do hemisfério em si, do geral,
Abaixo da linha do Equador, acima da linha do Equador, a gente tem que falar de uma maneira geral. Então, no hemisfério sul, nós estamos vivendo o outono. Agora, se a projeção da luz no Rio Grande do Sul é menos do que aqui, no Ceará, aí são coisas bem distintas, como aparece na foto, ó. Estão vendo? O sol vai batendo de acordo com a inclinação da Terra. Agora, a nossa sorte do Ceará é porque nós estamos bem pertinho da linha do Equador. É como se o buchinho da Terra fosse o nosso Ceará, ou seja, pega a luz mesmo de frente. A projeção da luz em cima do Ceará é forte. Calor do cão também, né, tia? Oi, meu amor? Não entendi. A luz e um calor enorme também. Isso, porque quanto mais luz, mais calor, né? E aí, o inverno, de fato e de direito, aqui no hemisfério sul, ele começa em junho, precisamente 21, 22 de junho, 20, 21. Ele não é uma data perfeita, porque vocês sabem que não é perfeito esses dados, mas geralmente é dia 21 de junho, mês que vem. E aí fica até setembro o inverno. Então, por isso que nós vimos lá que o periélio é dia 4, o aélio, né? O aélio é. Deixa eu ver aqui, é dia 4 de julho, não foi? Porque é o auge, o afélio. O afélio é dia 4 de julho. Por quê? É a hora que a Terra está mais distante do Sol. Quanto mais distante do Sol, menos luz, menos calor. Então, por isso que esse período, maio, junho, julho, é mais frio. Independente se esteja chovendo ou não, porque é outono, inverno. Licença, tia. Oi, meu amor. Aqui a tela tá preta, acho que bugou. Posso sair e entrar de novo? A senhora aceita? Aham, pode. E aí a gente tem as 4 estações do ano. A gente tem as 4 estações do ano. E a posição que o Sol vai ocupando, né, de acordo com o movimento de translação. E aí a gente vai acompanhando. O verão aqui no Brasil, o verão começa em dezembro e vai até março. A primavera, de setembro até dezembro. Né? A gente acha que sempre é verão, mas o clima mudou. Observem hoje, quando for 5:30 da tarde, 5:30, observem se está muito sol. Eu vou até antecipar um assunto que é lá no final, sobre o horário de verão. Por que o horário de verão acontecia em dezembro até fevereiro, mais ou menos? Imaginem por quê. A gente está terminando nossa aula, não está acreditando, não. Por que o horário de verão acontecia de dezembro a fevereiro? Porque as pessoas usam mais a luz do dia. De dezembro, né, a primavera, o verão, até fevereiro, nós temos os dias mais compridos, porque nós temos mais luz durante o dia. Então, quando é nesse período, de dezembro a fevereiro, das 6 horas da noite, né, às 18 horas, e ainda tem luz do dia. Consequentemente, as pessoas chegando em casa do trabalho vão usar menos luz, vão usar menos ventilador, menos ar-condicionado, porque quando está na luz do dia ainda, parece que tudo está mais propício a usar menos energia elétrica. Entendem? Por isso que existe o horário de verão, para diminuir o uso da energia. Vocês estão entendendo? Eu puxei o gancho do horário de verão já para casar com o verão, estação do ano. Estão entendendo, tia. Entenderam, né? Aí nós vamos começar... Mas no caso, Oi. nem tem mais horário de verão, né? Não tem por uma decisão do governo atual, Eduarda. Mas, assim, se ele quiser começar esse ano, é justamente essa teoria. Começa em dezembro, para aproveitar a luz do dia, né, que é maior. Vocês podem prestar atenção, quando for em dezembro, vocês vão lembrar de mim. Vai ter dia que é 6 horas, 18 horas e o sol alto. São Paulo, quem já foi em São Paulo em dezembro, gente, tem dia que dá 7 horas da noite e o sol ainda, digo, meu Deus, porque lá pega menos, vai demorar mais ainda a chegar a lua, né, a escuridão, porque tá lá embaixo.
Nós aqui, eu acho que a Isso é probabilidade é de verdade, a gente até se assusta quando dá Aqui 7 5 horas. horas já tá escurecendo, 5 e esses dias, 40. Vocês podem olhar Vai hoje, dar 7 Tia, horas, 5h40, 5h30 tá que está claro. escurecendo. tia, estranho é em Orlando, né? Que meia-noite o sol tá bem clarão lá. Mas e tem outros países do mundo, né? Eu não sei, esqueci o nome do país, que é da Rússia, eu acho que é na Rússia, na Sibéria, que só vê o sol poucos dias no ano, né? Por causa da localização. Ele é bem próximo do Polo Norte. Outro assunto que a gente vai começar é o fuso horário. Vocês já viram alguma coisa sobre fuso horário? Já tem uma noção sobre a questão do fuso, o que é o fuso horário? A referência do fuso horário é o meridiano de Greenwich. Ele está bem no meio, né? Divide o mundo em oeste e leste. E aí, vocês sabem que essa projeção, aqui é uma projeção cartográfica, né? A projeção cartográfica mais conhecida do mundo. É a projeção de Mercator, né? Tem alguns que chamam Mercator. E aí, essa projeção é como se o globo terrestre tivesse sido aberto num papel, assim, ó. Aí vocês estão olhando essa projeção. Ela coloca a Europa como centro do mundo, né? Meridiano de Greenwich é o ponto zero, cruza mesmo lá em Londres. E aí, tem a leste e a oeste. Vocês estão vendo aqui, embaixo no mapa, que tem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E à esquerda do mapa, menos 1, menos 2, menos 3. Que significa o quê? Comparado, né, como referência, o ponto zero da Inglaterra, nós temos menos horas ou nós temos mais horas. Por exemplo, o ponto zero, o próximo ponto de referência, que são 15 graus, tem 1 hora a mais. Tá vendo o fuso horário? O outro tem 2 horas a mais. Ou seja, se lá na Inglaterra é 15 horas, nesse ponto 2 aqui, mais 2, é 17. Horas a mais ou horas a menos. Eu vou chegar aqui no do Brasil, para vocês terem uma noção, para explicar melhor. Fuso horário. Em 2008, nós tínhamos 3 fuso horários. Em 2013, nós tínhamos 3, mas a partir de 2013, nós temos 4 fuso horários no Brasil. Ou seja, existem 4 horas diferentes no Brasil. Vocês sabiam disso? Não é 1 hora só de Brasília, não é igual como em Brasília, quando o pessoal do jornal diz assim, boa noite, 19 horas, horário de Brasília. Por que os jornalistas sempre dizem isso, horário de Brasília? Porque aqui no nosso Brasil, nós temos 4 fuso horários diferentes. Então, se ele está dizendo que é o horário de Brasília, as outras pessoas dos outros fuso horários vão ter noção de que horas está acontecendo as coisas. Entendeu? Ó, esse menos 2, esse terceiro quadrinho, esse menos 2 do Brasil, deixa eu botar esse aqui que é melhor. Ó, pronto, vocês veem. Esse menos 2 significa o quê? Aqui é Fernando de Noronha e um monte de arquipélago que pertence ao Brasil, viu? Esse menos 2. Significa que, comparado a Londres, ao meridiano de Greenwich, que é o ponto zero do mundo, em termos de longitude, Fernando de Noronha é menos 2 horas, comparado a Londres. Ou seja, se lá em Londres for 2 horas da tarde, 14 horas, Fernando de Noronha ainda é meio-dia. Aqui, o azul claro, bem clarinho, é o que compreende o nosso estado, e é o horário oficial de Brasília. Então, comparado a Londres, que é o ponto zero do mundo, todos esses estados do azul claro significam que nós somos menos 3 horas. Se lá é 15 horas, aqui ainda é meio-dia. E em Fernando de Noronha é 1 da tarde, é 13 horas. Um pedaço da região norte e do centro-oeste são 4 horas. E o Acre são 5 horas. Dá para vocês entenderem mais ou menos? É uma diminuição ou uma soma. Se é para leste, é uma soma. Se é para oeste, é uma diminuição, né? Está subtraindo em horas. Aí vocês podem pensar, mas tia Carol, como é que eles conseguem fazer um negócio desse em linha reta?
foram diminuindo, fazendo os fuso horários em linha reta, né? Porque é de 15 em 15 graus. Aí eu vou mostrar a vocês. Eles, no início, fizeram realmente em linha reta, né? Como eu mostro aqui, ó. Mas vocês já imaginaram um fuso horário dentro de uma grande cidade? Vocês já imaginaram metade de São Paulo 1 hora e a outra metade outra hora? Que situação, né? E aí eles fizeram isso aqui, ó. Os fuso horários práticos foram contornando os países, foram contornando, que é o caso do Brasil, ó. Se fosse linha reta, como aqui tá essa marquinha, ó, o Amazonas ia ficar um horário e outro. Aí eles foram lá e fizeram um contorno aqui no Amazonas e deixaram só o Acre, no fuso horário de menos 5 horas. Agora, se vocês botarem no Google fuso horário, ele vai atualizar para vocês. Aqui está dizendo que no Ceará é 6 horas ainda. É porque atualiza. Depois, aqui, se você procurar no Note, pronto, eu vou mostrar aqui fuso horário. Fuso horário no Brasil. Aqui, 12h07 em Fernando de Noronha, 11h07 de Brasília, 10h07 padrão do Amazonas e 9h07. Ou seja, agora, no Acre, ainda é 9 horas da manhã, no Acre. Se você tiver um familiar no Acre, se você ligar agora para ele, ele vai estar propriamente, pode ter gente que está tomando café da manhã, enquanto aqui no Brasil tem gente que já está almoçando, aqui no Ceará. E em Fernando de Noronha, mais ainda, porque já passa do meio-dia. Para vocês terem noção do fuso horário. Para ir no Acre, é tipo assim, você sai daqui... Inventado em Nordeste, né, minha moça, né? Você sai daqui de avião, você saiu meio-dia para ir para o Acre. Aí a viagem tem um monte de escala, não sei o quê. Eu sei que você passou 3 horas viajando, né? Você passou 3 horas para chegar no Acre. Uma comparação, né, gente? Eu nem sei. Vamos botar 2 horas. 3 horas é exagero também. 2 horas para você chegar no Acre. Você chegou lá meio-dia de novo. Então, se a gente for pro Acre em 1 hora, a gente volta no tempo? Quando você chegar lá, você vai ter que atrasar seu relógio, porque lá é 2 horas a menos que a gente. Você saiu daqui, por exemplo, você saiu daqui meio-dia. Lá é 10 horas da manhã. Você saiu daqui, do Ceará, meio-dia. Lá é 10. Quando você chegar lá, ainda vai ser meio-dia de novo. É a mesma situação quando as pessoas fazem viagem internacional, não tem que acostumar o fuso horário? A cara de gente chique. Chegou no Japão, chegou na China. Eu ainda estou me acostumando com o fuso horário, né? Cara de gente chique. Por exemplo, quem viaja para os Estados Unidos. Estados Unidos são várias horas de diferença do Brasil. Porque Estados Unidos está a oeste do nosso país. Então, quando você sai daqui, eu não sei quantas horas são de voo, né, para os Estados Unidos, mas você sai daqui, dependendo, é óbvio, dependendo da cidade que você vai também, né? Existem cidades mais próximas do fuso horário, mas tem outras que são mais... Verdade, por exemplo, Chicago agora são 9 horas, Los Angeles 7 horas, aí Nova York 10 e Entendendo? pouco, cada estado é Dependendo da diferente. cidade, ainda é menos horas ainda. Por isso, aquele povo rico, a primeira coisa que diz aos repórteres é: estamos nos acostumando com o fuso horário. Jogador de futebol, por que jogador de futebol tem que ir bem 4 dias antes do jogo, ou 5? Primeiro, por corpo se acostumar com o fuso horário, porque sai numa hora do Brasil, quando chega lá ainda é a mesma hora, dependendo do tempo de voo. Então, e se for o contrário, como é o contrário? É você viajar para a Europa, viajar para a Ásia. Lá tem horas a mais, né? Já é outro dia. Você sai daqui num dia, lá você vai chegar em outro dia, é diferente. Mas se for a oeste do nosso estado, por exemplo, é tudo hora a menos. Deixa eu mostrar para vocês como é que separa isso no mundo. Existe um negocinho chamado, ó, linha internacional de data. O que é a linha internacional de data? Foi o ponto-chave que eles acharam para trocar o fuso horário. Essa linha, vocês estão vendo aqui, ó? Essa linha rosa. Estão vendo? Depois do Oceano Atlântico. O que separa os Estados Unidos, o Canadá, tá vendo? Ó? O -9. E o que separa aqui da pontinha da Rússia. Acho que é a Rússia. Que a Rússia é enorme, ó. Olha o tanto de fuso horário que a Rússia tem, meu povo. Meu Deus! Só que ninguém mora nesse lugar mais gelado, ninguém mora, mas pouca gente mora, habita. Mas olha o tanto de fuso horário que tem.
Então, eles acharam esse ponto aqui, ó, que cruza o Oceano Atlântico, ó, que cruza o Canadá e a Rússia, bem no gelo do mundo, né? E tá aqui eles ficaram dividindo, ó, aqui deve ser ilhas japonesas, né? São as ilhas japonesas, e aqui começa, zera. Aqui para de contar a hora, do lado do Canadá, e aqui começa a contar a hora, desse outro lado, do lado esquerdo. É a linha internacional, é mais ou menos onde, é no mar, né? Mais ou menos onde começa tudo do zero de novo. Gente, eu já estou passando 10 minutos da aula de vocês. Como sempre, né? Mesmo eu pedindo para não conversar muito, mas não tem jeito, não. Eu sou demais.